Seja muito bem-vindo a mais uma conferência deste curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos um tema de enorme importância: os três fatores da revolução da consciência. Veremos quais são, em essência, os únicos três elementos que, quando colocados em prática com sinceridade e constância, têm o poder de despertar a nossa consciência, desenvolver o espírito e conduzir-nos à autorrealização do ser, isto é, à verdadeira libertação interior. No mundo atual, encontramos uma imensa variedade de religiões, escolas místicas, filosofias, métodos e crenças. A maioria delas nos convida a buscar o divino externamente, a acreditar cegamente em algo ou alguém, na esperança de receber uma recompensa futura, talvez após a morte, simplesmente por termos preservado a fé em uma doutrina que consideramos superior às demais, sem permitir dúvidas, sem investigar, sem comprovar por nós mesmos. Há também inúmeros movimentos espiritualistas que oferecem técnicas para desenvolver poderes psíquicos, alcançar cura, paz, abundância, bem-estar ou, até mesmo, para despertar a consciência. E assim podemos passar anos navegando nesse oceano de teorias e práticas, experimentando de tudo, mas sem encontrar algo que realmente produza uma transformação profunda, definitiva, algo que provoque um avanço real em nosso despertar interior. Diante dessa frustração, muitos acabam cansados, agarrando-se à esperança de uma vida futura. Outros, decepcionados, negam qualquer possibilidade do divino e mergulham no ateísmo. Mas quando a alma, cansada de girar repetidamente no ciclo de mortes e renascimentos, encontra o conhecimento desses três fatores, e quando a pessoa decide praticá-los diariamente, de forma consciente, inicia-se um processo de regeneração interior. E é esse processo que permite à alma descobrir e cumprir o verdadeiro propósito de sua existência: conhecer a si mesma. O objetivo desta conferência é justamente este: apresentar com clareza as ferramentas fundamentais para alcançar a autorrealização. A revolução da consciência significa romper com o processo mecânico da evolução e da involução. Somente através dessa revolução íntima e consciente a regeneração humana se torna possível. E os três fatores que tornam essa revolução viável, e que nos conduzem à libertação e ao despertar, são: morrer em nós mesmos, nascer espiritualmente e sacrificar-nos pela humanidade. Vamos agora aprofundar cada um desses fatores. O primeiro fator é o nascimento espiritual. Chamamos de nascimento espiritual a criação dos corpos existenciais do ser. Assim como o corpo físico foi criado através do sexo, também os nossos corpos internos devem ser formados por meio dessa mesma energia. A primeira transformação fundamental dentro de nós é aprender a valorizar a energia sexual, deixar de desperdiçá-la e começar a acumulá-la e refiná-la. Somente assim podemos iniciar, de fato, o processo de nascimento espiritual. A energia sexual é essencialmente criadora. Quando nos unimos a um parceiro do sexo oposto e ativamos essa força criadora, temos a capacidade de gerar filhos físicos. Mas se, em vez de expulsar essa energia pelo orgasmo e pela ejaculação, aprendermos a utilizá-la de forma superior, fazendo-a subir pela coluna vertebral, então essa mesma energia criará dentro de nós os corpos existenciais do ser. São esses corpos que nos permitirão ter consciência plena nas diversas dimensões da natureza. Essa prática superior, que chamaremos de suprasexo ou transmutação sexual, tem o poder de regenerar o nosso corpo físico, que hoje se encontra em estado lunar e degenerativo, sujeito a enfermidades e à morte. Com o tempo, esse corpo passa a adquirir um estado solar, fortalecido pela energia sexual purificada em sua forma ativa. Depois ocorre a regeneração do corpo vital, nosso corpo energético, que também se encontra em estado lunar e degenerativo. Tendo regenerado esses dois primeiros corpos, começa então, dentro de nós, a criação do corpo astral solar e do corpo mental solar. Atualmente possuímos apenas um princípio desses corpos. Mas quando formamos um corpo astral solar e um corpo mental solar, adquirimos a capacidade de permanecer conscientes de maneira contínua na quinta dimensão da natureza. Também podemos criar um corpo causal solar, que nos permite habitar o mundo das causas, a verdadeira realidade. E quando esses 5 corpos são criados, tornamo-nos seres humanos completos, verdadeiros homens no sentido esotérico da palavra.
Assim temos o direito de unir-nos aos dois corpos superiores, o corpo búdico e o corpo átmico, alcançando presença plena na sexta e sétima dimensões da natureza. Todo esse processo de nascimento espiritual só pode ocorrer através da prática consciente da transmutação sexual. Para que a prática sexual se torne uma prática superior, 3 requisitos básicos são indispensáveis: fidelidade, castidade e amor. Sem esses fundamentos, a prática não produz resultados positivos. Fidelidade significa ter um parceiro estável, com quem possamos trabalhar o sexo de maneira constante. É necessário que seja um único casal, nunca vários, pois isso adulteraria o trabalho. Ambos precisam conhecer o processo e estar dispostos a colaborar conscientemente. Além disso, essa prática deve acontecer entre um homem e uma mulher, porque somente a união das polaridades masculina e feminina ativa a energia criadora de forma positiva, gerando a força necessária para a criação interna, assim como ocorre na criação de uma criança física. Castidade significa não expulsar a energia sexual do nosso corpo por nenhum motivo. É não chegar ao orgasmo e à ejaculação, para não desperdiçar essa energia preciosíssima. Na prática, aprendemos a elevar a energia sexual pela coluna vertebral, preenchendo-nos com nossa própria força criadora. Todo o processo de criação interna depende da valorização dessa energia. O terceiro requisito é o amor. Aqui, amor significa respeito profundo pelo parceiro e o desejo espiritual que move os dois a trabalharem juntos para crescerem interiormente. O casal é o nosso complemento mais valioso nessa obra, pois nos ajuda a nos conectar com a nossa própria divindade. Por isso, devemos valorizar muito aquele com quem realizamos esse trabalho. O local da prática sexual é a cama do casal, que funciona como um verdadeiro altar. Esse espaço deve ser especial e muito bem cuidado, para que nenhuma outra energia interfira no trabalho. O quarto onde está a cama precisa estar limpo, bem ventilado, organizado e livre de ruídos, como televisão ligada ou música alta. E é essencial que não haja outras pessoas dormindo no mesmo ambiente. A transmutação sexual não pode ser praticada em qualquer lugar. É necessário ter um espaço reservado, tranquilo e preparado especificamente para esse propósito. Antes de iniciarmos a prática do nascimento espiritual, é necessário realizar alguns preparativos. Assim como mantemos o quarto fisicamente limpo, também precisamos garantir que o ambiente esteja livre de energias pesadas antes da prática. Para isso, entoamos a conjuração de proteção Belilim, um canto que purifica o ambiente de influências negativas. Depois, selamos o espaço com um círculo mágico de proteção, para impedir que energias ou entidades indesejáveis interfiram na prática sexual. Essas conjurações foram estudadas em detalhe na Conferência 7, e servem justamente para criar um ambiente harmonioso, protegido e adequado ao trabalho. Uma vez purificado o lugar, fazemos um pedido simples e sincero, com nossas próprias palavras, ao nosso Pai e à nossa Mãe divinos, pedindo auxílio, força e orientação durante a prática. Depois passamos à ativação da energia sexual junto ao parceiro. Ativar a energia sexual significa alcançar uma ereção adequada no homem e uma lubrificação correta na mulher. Isso é conseguido através de beijos e carícias conscientes. Quando falamos em consciência, queremos dizer que não permitiremos que a mente se envolva com fantasias, lembranças ou pensamentos dispersos. Permanecemos atentos ao momento presente, vivendo cada toque e cada gesto sem que os defeitos da luxúria nos levem à superexcitação ou à perda de energia. Quando houver lubrificação suficiente no órgão sexual feminino e uma boa ereção no órgão sexual masculino, então passamos à união ou penetração sexual. Durante toda a prática, 3 forças são indispensáveis: concentração, imaginação e vontade. A concentração consiste em manter a mente focada, sem permitir que pensamentos externos interfiram. Cada um deve concentrar-se na própria energia, sentindo-a e guiando-a. A imaginação é igualmente fundamental. É por meio dela que dirigimos a energia sexual de forma consciente para dentro e para cima. Devemos lembrar, para o sábio, imaginar é ver e criar. E precisamos também da vontade, para manter o controle dos órgãos sexuais e evitar qualquer excesso de excitação que possa levar ao orgasmo ou à ejaculação.
É a vontade que sustenta o domínio e a serenidade necessários para que a energia seja transmutada corretamente. A principal diferença entre essa prática e o ato sexual comum é que, em vez de buscarmos muita excitação para chegar ao orgasmo, realizaremos apenas movimentos suaves, apenas o suficiente para manter a potência sexual. Nosso objetivo aqui não é descarregar a energia, mas direcioná-la para cima, fazendo-a subir pela coluna através de um processo simples de respiração consciente. Esse processo funciona da seguinte maneira. Primeiro, inspiramos profundamente, enchendo os pulmões de ar e conduzindo essa respiração até as gonadas sexuais. Depois, mantemos o ar por alguns instantes, enquanto imaginamos a energia sexual, como um fio de ouro, saindo dos testículos, no caso dos homens, e dos ovários, no caso das mulheres. Visualizamos essa energia descendo até o cóccix. E, a partir dali, imaginamos a energia subindo pela coluna, de forma suave e contínua, até alcançar o ponto entre as sobrancelhas. Quando a energia chega a esse ponto, expiramos, pronunciando lentamente o mantra. Repetimos todo o processo e, na segunda expiração, prolongamos o mantra. E, na terceira vez, expiramos com o mantra. Seguimos repetindo esse ciclo: inspirar, reter, imaginar a subida da energia e expirar com um desses mantras, até que toda a energia sexual seja transmutada. Cada etapa, inspirar, reter e expirar, deve ser alongada, buscando alcançar cerca de 20 segundos em cada uma, mas sempre de forma natural, sem forçar. Com o tempo, a capacidade pulmonar vai aumentando. Se em algum momento a potência sexual diminuir, se a ereção do homem enfraquecer um pouco ou a lubrificação da mulher diminuir, o casal realiza alguns movimentos suaves para recuperar a potência e continuar o trabalho. A prática pode durar o tempo que o casal desejar, ou enquanto houver potência sexual. E quando essa potência se esgotar, indicando que a energia já foi completamente transmutada, a prática chega ao fim. O sinal de êxito da prática é sempre o mesmo: conseguir terminar sem derramar a energia sexual, ou seja, sem ejaculação e sem orgasmo. E agora, algumas orientações importantes para esse trabalho. Essa prática deve ser feita somente uma vez por noite. Com paciência, prudência e perseverança, avançamos pouco a pouco, vértebra por vértebra, corpo por corpo. É importante também lembrar que não devemos tomar banho por, pelo menos, 2 horas após a prática. Mesmo que não percebamos de imediato, uma energia eletromagnética muito poderosa se movimenta dentro de nós durante a prática, e o banho imediato interfere nesse processo. Outro ponto essencial: essa prática não deve ser realizada durante o período menstrual, nem quando a mulher estiver grávida ou amamentando. Também é fundamental não utilizar anticoncepcionais, porque eles isolam e alteram o poder criativo da energia sexual. E, como resultado natural do próprio método, essa prática já funciona como um controle de fertilidade, pois o êxito depende sempre de retirar-se sem alcançar o orgasmo ou a ejaculação. E assim finalizamos o primeiro fator da revolução da consciência. O segundo fator é morrer, a chamada morte psicológica. A morte psicológica é a desintegração dos nossos modos de ser negativos, dos defeitos psicológicos que mantêm nossa essência presa e nossa energia contaminada. São esses defeitos que nos mantêm em um estado de degeneração, vigor diminuído, doenças e fraqueza. Ao destruirmos essas formas erradas de ser, abrimos espaço para que nasçam em nós as virtudes da alma. Esses defeitos se manifestam como humores negativos, emoções e pensamentos viciados, e também em atitudes nocivas que temos com o nosso próprio corpo. É preciso compreender que muitas doenças do corpo físico nascem do mau uso e da contaminação das nossas energias internas, provocados pelos nossos defeitos psicológicos. Quando eliminamos um defeito, a virtude correspondente nasce. Ao vencer a raiva, desenvolvemos paciência, autocontrole e capacidade de amar. Ao derrotar a preguiça, conquistamos força de vontade e diligência. Ao derrotar a luxúria, nasce a pureza e a castidade.
Ao abolir a mentira, a ganância e o orgulho, florescem a honestidade, a lealdade e a humildade. Portanto, para cultivar uma virtude verdadeira, é necessário primeiro compreender e eliminar o defeito que a aprisionava. A virtude é a forma pura da essência, a energia e a sabedoria que surgem quando transformamos uma maneira errada de ser. O ponto de partida para a morte psicológica é a autoobservação. Esse é o passo mais difícil, justamente porque vivemos mergulhados na mecanicidade. Mas, se aprendermos a nos observar, iremos descobrir cada manifestação do ego, na mente, nas emoções e nas ações. É preciso saber distinguir os atos do ego, os atos da personalidade e os atos da consciência. Só quando reconhecemos que aquilo que surge em nós não é consciência, mas um ego, podemos proceder à sua eliminação. E essa eliminação não é repressão, é uma mudança real, fruto da observação honesta, do reconhecimento do erro e da decisão consciente de erradicá-lo. A autoobservação consiste em dirigir a atenção para dentro, para identificar pensamentos, diálogos internos, estados de ânimo, reações mecânicas e, nela, encontrar as manifestações do ego. É esse trabalho contínuo que nos permite começar a morrer em nós mesmos e libertar partes da essência presa. Quando, por meio da autoobservação, você perceber qualquer manifestação do ego, é aí que começa o trabalho interno. Nesse momento, você deve olhar para si mesmo com sinceridade e julgar o que está acontecendo dentro de você, esse sentimento que surgiu, esse pensamento que ocupou sua mente ou essa ação que você está prestes a realizar não pertencem à sua consciência, mas sim a um defeito psicológico. É essencial compreender que esse defeito está consumindo sua energia, afetando você e também aqueles ao seu redor. E, sobretudo, reconhecer que uma parte da sua essência está aprisionada ali. Assim que você identificar claramente esse eu, peça, de forma direta e sentida, à sua Mãe Divina particular que o desintegre. Mentalmente, suplique: Mãe Divina, elimine esse defeito. É através desse processo simples, porém profundo, que a essência vai sendo libertada, despertando e se integrando novamente à consciência. À medida que você trabalha seriamente com esse procedimento, algo profundo começa a acontecer, a essência vai sendo libertada, os centros energéticos começam a se equilibrar e a consciência desperta de maneira progressiva. Com o tempo, você passa a perceber detalhes cada vez mais sutis. Pequenas reações, pensamentos antes imperceptíveis, sensações internas que antes passavam despercebidas. Tudo isso se torna visível. E essa capacidade de perceber o mínimo movimento interno é o que mostra o seu avanço. O sentido de autoobservação vai se aguçando pouco a pouco, cada vez que você o utiliza. E, com o uso constante, ele se torna tão preciso, que o conduz ao despertar total da consciência. Para ilustrar como aplicar a morte psicológica na prática, vamos imaginar uma situação comum. Estou dirigindo tranquilamente. Mas, ao chegar a uma esquina, outro veículo entra repentinamente na minha frente, quase causando um acidente. Se, nesse momento, eu conseguir não me identificar, não reagir de maneira automática, eu abro um espaço para observar o que acontece no meu mundo interior. Imediatamente, vejo um ego que surge na mente e diz: estúpido! Outro ordena: xingue ele agora. Outro começa a pensar: quem ele pensa que é? Mas outro já grita internamente: vai atrás dele. Se continuo observando, percebo que já sinto vontade de brigar. Vejo o centro emocional tenso. Aparece o eu que quer se vingar. Outro reclama: quem ensinou esse sujeito a dirigir? E outro ainda pensa: tomara que o carro dele quebre. Se sigo atento, noto que não consigo parar de pensar na cena. Surge outro eu dizendo: que irresponsável! Outros começam a comentar mentalmente o ocorrido. Sinto o ressentimento se acumulando. E depois de um tempo, ainda lembro da cena. Ainda sinto raiva. Vejo que a situação não sai da minha mente. E percebo a fraqueza que fica, resultado da energia que venho desperdiçando com tudo isso. Cada uma dessas manifestações é um detalhe diferente da mesma raiva. E se eu consigo observar tudo isso, então posso transformar.
Nesse momento, devo implorar a minha Mãe Divina para desintegrar cada detalhe que estou vendo, sem reagir conforme o defeito quer que eu reaja, para que a consciência possa se manifestar. Assim que o defeito tenta aparecer, peço sua eliminação. Peço pela eliminação dos pensamentos, das emoções, das palavras que quero dizer, e de cada impulso instintivo. E é assim que mantenho o controle de mim mesmo e posso agir de maneira consciente. Esse procedimento recebe o nome de morte em marcha. Ele significa viver o dia inteiro em estado de auto-observação, notando cada manifestação do ego conforme ela aparece, e pedindo sua eliminação imediatamente. É dessa forma que, momento após momento, vamos resgatando as partes da consciência que estavam aprisionadas, até que o despertar se torne um processo contínuo. Se, ao final do dia, nos sentarmos para refletir sobre os acontecimentos pelas quais passamos e sobre os estados internos equivocados em que caímos diante deles, poderemos fazer novas descobertas, descobertas que talvez não percebemos no momento em que aconteceram. Ao revisitar cada situação com calma, podemos compreender melhor como reagimos, o que sentimos, o que pensamos e quais eus estavam ativos em cada momento. E, a partir dessa compreensão, continuamos pedindo à nossa Mãe Divina que elimine tudo aquilo que conseguimos entender e reconhecer. Esse procedimento se chama meditação reflexiva. E ele é extremamente poderoso, porque nos permite liberar grandes quantidades de consciência que estavam presas dentro dos nossos defeitos. E assim concluímos o segundo fator para a revolução da consciência. O terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. Sacrifício pela humanidade significa compartilhar esses ensinamentos de forma completamente desinteressada, oferecendo às outras pessoas as ferramentas necessárias para que possam transformar a si mesmas, deixar de sofrer, despertar sua consciência e desenvolver a própria sabedoria. Porque a sabedoria é o ponto de partida de tudo. E, sem recebê-la, acabamos vivendo e morrendo na ignorância do verdadeiro propósito da nossa existência. Se refletirmos com sinceridade sobre o valor desses ensinamentos, percebemos imediatamente a imensa responsabilidade que eles representam. Quando recebemos esse conhecimento e começamos a aplicá-lo, mudanças profundas começam a acontecer dentro de nós. E é justamente a partir dessa transformação que nasce em nosso interior a necessidade de compartilhá-lo com os demais. Porque entendemos que, da mesma forma que um dia nós não conhecíamos esse caminho, e agora vemos o bem que ele nos faz, existem milhares de pessoas no mundo vivendo a mesma ignorância em que nós vivíamos. Pessoas cuja alma espera que alguém lhes apresente os 3 fatores, para que possam cumprir o propósito da sua própria existência. Compartilhar esse conhecimento é a maneira mais verdadeira e concreta de demonstrar amor pela humanidade. Mas existem algumas condições essenciais quando compartilhamos esse conhecimento. A primeira é que devemos entregá-lo de graça, sem esperar nada em troca. Caso contrário, não será um sacrifício, mas apenas um negócio. A segunda é que devemos oferecê-lo a todos, sem distinção de raça, idade, nacionalidade, sexo ou condição social. Porque todos viemos da mesma fonte e todos buscamos o mesmo propósito. E, claro, devemos entregá-lo sempre respeitando o livre-arbítrio das pessoas. A terceira condição é que devemos transmitir o conhecimento puro, sem acrescentar nada que não pertença a ele, sem retirar partes importantes e sem misturar com outros sistemas ou ensinamentos. Essas são, de forma simples, as 3 condições fundamentais. Dar de graça, dar a todos e dar puro. Agora, vamos analisar algumas das razões pelas quais devemos nos sacrificar pela humanidade. A primeira razão é que a razão do ser é o próprio ser. Em outras palavras, a essência do nosso propósito é desenvolver o nosso ser para servir a outros seres. A segunda razão é que, ao ajudar os outros, começamos a deixar de ser egoístas. A terceira é que uma obra de amor só pode ser sustentada pelo próprio amor. Existe também um aspecto kármico importante. Cada um dos nossos defeitos psicológicos possui a sua própria dívida, e se não tivermos dharma suficiente para pagar essas dívidas, acabaremos estagnando no processo de morte psicológica. Devemos o karma acumulado de 7 existências. E se desejamos realmente nos autorrealizar, precisamos saldar todas essas dívidas nesta única vida. Quando alguém deve muito, é preciso ter uma boa renda.
E no nosso caso, essa renda é o Dharma que recebemos quando nos sacrificamos pela humanidade. Esse Dharma nos permite pagar nossos karmas sem precisar pagá-los por meio da dor. Além disso, o sacrifício gera os méritos do coração, que são indispensáveis para avançarmos no nosso trabalho interior. O egoísta avança muito lentamente, se é que avança. Outra razão essencial é que aquilo que damos é também aquilo que recebemos. Quem não dá nada, não recebe nada. Mas quem dá sabedoria, recebe sabedoria. Também devemos lembrar, aquele que possui algo e não o compartilha, até o pouco que tem lhe será tirado. Sempre que ensinamos, compreendemos melhor. Sempre que ajudamos o nosso Pai interior a compartilhar o conhecimento, ele nos ensina algo novo. E cada vez que revisamos as conferências, nossa compreensão se aprofunda. Ao ensinar, criamos um centro de gravidade em torno do nosso trabalho interno. E isso é muito importante, porque os nossos defeitos psicológicos querem que esqueçamos esse trabalho. Se não compartilhamos o conhecimento, começamos gradualmente a esquecê-lo. Existem várias maneiras de nos sacrificarmos pela humanidade. Podemos começar convidando amigos para assistir às conferências. Podemos conversar com nossos familiares e conhecidos sobre esse conhecimento. Também podemos convidar pessoas que ainda não conhecemos, compartilhando os convites das conferências, divulgando vídeos ou criando nossos próprios convites para despertar o interesse das pessoas. Outra maneira é realizar campanhas na internet para alcançar quem busca esse tipo de orientação. Podemos estudar profundamente as conferências, preparar-nos para ensiná-las. E, quando estivermos prontos, ministrá-las presencialmente ou virtualmente. Também podemos gravar vídeos, criar conteúdos, abrir espaços onde o conhecimento possa ser compartilhado, e até preparar outras pessoas para que continuem ensinando. Podemos ainda motivar os outros a começarem a praticar os 3 fatores. E, claro, precisamos continuar fazendo nosso próprio trabalho interior, para despertar cada vez mais a nossa consciência e, assim, orientar melhor aqueles que nos procuram. Se experimentarmos a força e a inspiração que recebemos ao transmitir esse conhecimento, naturalmente desejaremos fazer cada vez mais para ajudar nossos irmãos da humanidade a também recebê-lo. E esse é o terceiro fator para a revolução da consciência. E assim concluímos o tema de hoje. Esses são os 3 fatores para o despertar da consciência. Lembre-se de deixar qualquer pergunta ou comentário que você tiver. Convido você para a nossa próxima conferência, onde falaremos sobre a tagarelice interior e a canção psicológica. Nessa próxima aula, vamos compreender esses 2 aspectos psicológicos que tanto nos roubam energia e mantêm nossa consciência adormecida. E também aprenderemos a conquistar o silêncio interior e a desenvolver a verdadeira capacidade de perdoar os outros. Não perca! Até a próxima!